Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos dar sequência aos nossos estudos para a honra e glória do Senhor nesse dia do Senhor. Que o Senhor seja glorificado no nosso ajuntamento, na nossa igreja. Que essa mensagem, nessa manhã, venha tocar os nossos corações, transformar nossas vidas, nos fazer apegarmos-nos a Cristo Jesus, o Senhor, cada vez mais. Vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 9 ao 11. Nós estamos fazendo uma sequência expositiva na carta de Paulo aos Filipenses. E com a graça do Senhor, hoje nós concluiremos essa parte introdutória da carta, que vai desde o versículo 1 até o versículo 11. Nós vimos do versículo 1 ao 2, a parte do prefácio e saudação que Paulo faz àquela igreja em Filipos. E a partir do versículo 13, então, ele começa a fazer uma introdução, como nós já vimos já no estudo de casais. O que ele faz? Paulo faz aquela espécie de sanduíche. Ele começa a sua carta com uma apresentação daquilo que Deus tem feito na vida do seu povo ali em Filipos. E depois ele começa o quê? O objetivo da carta, que no caso seria o quê? Exortar, admoestar, chamar aquela igreja para mais próximo de Cristo Jesus o Senhor. E aí ele conclui dizendo o que Deus tem feito na vida daquele povo. Então Paulo costuma fazer isso em cada uma de suas cartas. E aqui ele faz a mesma coisa, e aqui nós concluiremos hoje essa parte introdutória, onde ele mostra as partes maravilhosas do que Deus tem feito na vida dos filipenses. Como nós já vimos, são muitas coisas. Vamos pegar aqui o versículo 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Então, os amados, nesse momento, nesse finalzinho dessa introdução, nós já conseguimos observar tudo que Paulo já vinha mostrando aos filipenses, relatando a eles o que lhe trazia gratidão, o que lhe trazia alegria, o que lhe trazia conforto, o que lhe fazia levar a sua voz a Deus em oração em favor dos filipenses. Então nós vimos do versículo 3 ao versículo 8, quão grato Paulo estava diante do Senhor, quando ele diz no versículo 3, oh, graças ao meu Deus, por tudo o que recordo de quem? De vós. Então Paulo se recordava dos filipenses e era grato ao Senhor por isso. Mas na sequência ele diz, fazendo sempre com alegria o quê? Súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Então ele está lembrando o quê? Que toda aquela alegria que vinha da recordação que ele tinha dos filipenses, ele levava isso em súplica ao Senhor, lembrando-se dos filipenses em suas orações. E aí depois, mais adiante, ele fala o quê? Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E nós vimos que essa palavra cooperação significa o quê? Comunhão, koinonia. E aí Paulo se recorda com muita alegria do quê? Daquilo que aquele povo estava fazendo por ele, participando com ele, envolvendo-se com ele, associando-se com ele, comprometendo-se com ele, tendo uma relação de fraternidade com ele, de unidade com Paulo, dentro do corpo de Cristo. E aí nós vimos o quê? Na sequência, Paulo fala aquele versículo 6, muito conhecido por nós. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Por quê? Porque todo esse envolvimento dos filipenses com Paulo evidenciava o amor que eles já tinham por Paulo. Evidenciava o reconhecimento que eles tinham
por Paulo e pela pregação de Paulo, e o envolvimento de Paulo, dos filipenses com aquela boa obra de Paulo. Então aquilo era evidenciado por meio do quê? Do amor que eles tinham para com Paulo. Então as evidências da boa obra que Deus tinha começado naqueles corações, Paulo tinha certeza que aquela boa obra que Deus tinha iniciado, ele iria concluir. E por fim nós vimos o quê? Aqueles irmãos eram participantes da graça de Paulo. Que graça? A graça de estar preso em cadeias, a graça de poder proclamar o Evangelho, a graça de poder defender o Evangelho, a graça de ser confirmado no Evangelho, na vida, uma vida voltada para o Senhor nosso Deus, voltada para Cristo Jesus, o Senhor, voltada para o Evangelho. Então, nesta manhã, irmãos, sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a permissão dEle, nós encerraremos, então, essa introdução, falando sobre o quê? Sobre a oração intercessória de Paulo aos Filipenses. Como nós pudemos ver aqui no versículo 8, ele diz, no versículo 9, e também faço esta oração. Então, do versículo 9 ao versículo 11, é o que? A oração que Paulo faz aos Filipenses. Ele não está orando, mas ele está relatando aos Filipenses que oração que ele tem feito pelos Filipenses. Isso é impressionante, irmãos, porque Paulo mostra a eles o que ele tem pedido a favor dos Filipenses. Isso é consolador nós sabermos que os nossos irmãos, que os nossos líderes, nossos pastores, estão o quê? Intercedendo por nós ao Senhor. Intercedendo ao Senhor em nosso favor. Além do mais, isso serve do quê? De guia, de um modo de nos conduzir, a quê? De nos ensinar, a quê? A também orarmos pelos nossos irmãos. Como devemos orar pelos nossos irmãos? O que devemos pedir ao Senhor pelos nossos irmãos? Isso também nos ajuda a saber o que devemos pedir para nós, em oração, a nosso favor. O que nós precisamos focar? Qual a nossa prioridade? Esse é o ponto. Qual deve ser a nossa prioridade em nossas orações? Pelo que nós temos pedido? E aí nós seremos encorajados, por meio dessa oração de Paulo, que nós somos encorajados a quê? A crer, a saber que nós receberemos sim graça vivificadora, graça fortalecedora, graça eterna e confortadora. Por quê? Porque nós vamos pedir aquilo que é da vontade de Deus. Intercederemos pelos nossos irmãos, pedindo o quê? Aquilo que sabemos ser da vontade de Deus. Intercederemos em favor dos nossos amados irmãos, sabendo que o Senhor vai atender, pois é feito segundo a sua vontade. Em 1 João 5,14 diz isso. Como orar? Sabemos que Ele nos ouve quando pedimos segundo a sua vontade. A oração não é um meio de torcer o braço de Deus e falar assim, agora me dá aquilo que eu estou precisando. Não. Oração é um meio de comunicarmos com o Senhor, pedindo a Ele o quê? O que é da vontade dEle nos conceder. Então Paulo nos mostra o que devemos orar, pelo que devemos orar, tanto a favor dos nossos irmãos como a favor de nós mesmos. E aqui, como ministro do Evangelho e plantador daquela igreja em Filipos, Paulo exerce o quê? O seu papel sacerdotal, de modo a entrar na presença do rei, e uma vez admitido na sua santa audiência, ele faz o quê? Intercede pelos filipenses. Intercede pedindo o quê? Amor. Intercede pedindo amor. Então, irmãos, Paulo já havia orado várias vezes pelos filipenses. Paulo já havia conversado várias vezes com o Senhor, como nós vimos a partir do versículo 3, oferecendo ações de graças por eles, suplicando por eles, pedindo o quê? Perseverança na cooperação do Evangelho. E aqui Paulo agora começa a pedir o quê para eles? Por eles, amadurecimento espiritual. Amadurecimento evidenciado pelo quê? Por um amor. Mas que amor? Vocês já estavam demonstrando esse amor por Paulo, um amor crescente. Ele pede por um amor que se multiplique. Ele pede por um amor que seja fundamentado no quê? No conhecimento pleno do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que ele pede.
E aí observem as maravilhosas bênçãos que Paulo pede ao Senhor nessa pequena oração. Compreendendo cada ponto dessa oração, nós faremos uma ligação do que de cada ponto, de cada trecho que Paulo fala, faremos uma ligação para compreendermos o que? Qual o desejo do nosso Senhor para conosco? Amadurecer na fé, crescer em amor, fundamentado no que? No pleno conhecimento de Jesus Cristo e do seu santo Evangelho. Então, irmãos, oremos para que nós amadureçamos na fé. Oremos para que esses ensinamentos de Paulo aos Filipenses tornem-se nossos, se tornem úteis para nós, transformando nossa vida, levando-nos mais próximos de Cristo Jesus, reconhecendo a importância de cooperarmos e participarmos tanto do Evangelho quanto dos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Senhor nosso Deus, quão gratos somos a Ti, Pai, por mais essa manhã do dia do Senhor, onde podemos, ó Deus, elevar nossas vozes, ó Pai, em louvor, em gratidão a Ti. Pudemos cantar hinos, ó Pai, louvando a Tua pessoa, meu Deus, louvando quem Tu és, glorificando o Teu santo nome. E agora, diante da Tua palavra, podemos ser confrontados, ó Deus, e consolados por meio do Teu Santo Espírito, abrindo nosso entendimento na Tua palavra, nas Tuas letras, nas Tuas santas letras, ó Deus. Senhor nosso Deus, guia-nos, ó Pai, a um amor mais verdadeiro, um amor mais profundo, um amor real em Cristo Jesus. Guia-nos, ó Deus, de modo a crescermos nesse amor, ó Pai, mas não amor fundamentado em nós mesmos, fundamentado em sentimentos, não, mas um amor, ó Pai, solidificado no conhecimento de Ti, de Cristo Jesus, nosso Senhor, e do Teu santo Evangelho. Um amor, ó Pai, estruturado na Tua pessoa. Guia-nos, ó Pai, a um amadurecimento da fé, a um amadurecimento desse amor, ó Deus, para que possamos conviver uns com os outros, para que possamos ser constantes, andando em perseverança, continuando, ó Pai, na dependência da Tua pessoa, em sujeição a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, faça-nos enxergar, ó Pai, quão grande é o mistério da Tua santa palavra, do Teu santo Evangelho, o mistério de Cristo Jesus, que a nós foi revelado, e não foi revelado de uma só vez, ó Pai, Ele continua sendo revelado. Nós continuaremos crescendo em santidade, crescendo no conhecimento de Ti. Faça-nos enxergar, ó Pai, que enquanto estivermos nesta terra, diante da nossa imperfeição, do pecado remanescente, nós dependendo de Ti, ó Pai, do Teu Santo Espírito, nós cresceremos no conhecimento da Tua pessoa e na evidência desse conhecimento expressa pelo amor que temos de uns para com os outros e para com o Teu corpo, a igreja, ó Pai. Faça-nos ser conhecidos, ó Deus, pelo amor de uns para com os outros, para que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, em nossa igreja. Nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Então, irmãos, o tema da mensagem de hoje é o crescimento contínuo. Versículo 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Então nós percebemos o quê? O crescimento cristão, ele é contínuo, ele não para, ele não chega num ponto de estagnação, ele não chega num ponto onde ele se torna estático. Não, ele continua crescendo. À vista, irmãos, de uma primeira leitura rápida e rasa desses 3 primeiros versículos, nós vamos ver que Paulo está pedindo a Deus em oração aos Filipenses mais o quê? Mais amor. E isso é totalmente compreensível. Por que é totalmente compreensível? Porque é um pedido nobre, é um pedido santo, tendo em vista o que o próprio Paulo afirmou em Romanos 13, versículo 9, dizendo
Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele conclui: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, tendo em vista, Paulo, que o cumprimento da lei é o amor, nada melhor a pedir aos filipenses do que o quê? Crescimento no amor de Cristo. E além disso, também Paulo sabe o que o Senhor Jesus disse em Mateus 22:35, com respeito à lei e aos profetas. Ele disse, quando o intérprete da lei foi questioná-lo, foi experimentá-lo, e perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu o quê? Amarás o teu Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Ele conclui: o segundo semelhante a este é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus encerra dizendo: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, toda a lei e tudo aquilo que os profetas vieram profetizar se resume no quê? No amor. Então nada mais justo do que Paulo pedir que esses homens, que aquela igreja crescesse em quê? Em amor. Então Paulo está pedindo ao Senhor o quê? Que eles cresçam nessa santa disposição, que os torne o quê? Cheios do amor de Cristo. Mas eu pergunto, o que realmente Paulo está pedindo aqui? E para que Paulo está pedindo isso aos filipenses? Ele está pedindo amor? Tá, mas que tipo, que amor é esse que Paulo está falando? E para que Paulo está desejando esse amor crescente aos filipenses? Quando nós falamos a palavra amor, irmãos, muitos conceitos surgem à nossa mente. Muitos conceitos vêm à nossa mente, conceitos que surgiram do mundo, conceitos que surgiram da nossa criação, da nossa educação. E ainda que muitas vezes seja um conceito bíblico de amor, nós ainda podemos divergir uns com os outros, criando até confusões e polêmicas, no modo como esse amor deve ser praticado e exercido. Então, o que nós vemos, Nós vemos aqui o quê? Que a questão do amor é algo que nós devemos nos sujeitar à palavra de Deus para que ela venha transformar nossa mente e fazer-nos compreender o que realmente é esse amor. De que amor Paulo está falando? Paulo está falando para nós de um amor que não é de todo desconhecido, não, porque ele já veio mostrando para nós o amor do qual ele está falando, o qual os filipenses exerceram para com ele. Não é isso? Nessa era em que o amor, tudo é feito em nome do amor, não é isso? As maiores atrocidades têm sido feitas em nome do amor. E os maiores pecados têm sido cometidos hoje em nome do quê? Do amor. Não é isso? Então você está lá, você tem lá atração, o amor, fruto da atração pelo mesmo sexo. Você fala: nossa, que lindo, é amor. Não é? O amor, fruto da atração, por quem? Por criança. Você fala: nossa, que lindo, é amor. O amor, fruto da tentativa de preservar ou de ajudar os pobres. E ali você faz o quê? Você se torna conivente com todas as atrocidades que os pobres têm cometido, né? Como roubo, assassinato. Não, mas são pobres, nós temos que amá-los. São oprimidos pela sociedade. Então, o amor hoje é expresso de várias formas, de várias maneiras. Mas que amor é esse? São os amores que estão à disposição, a serviço da promoção do pecado. O que Paulo está mostrando aqui é um outro tipo de amor. É um amor do qual nós devemos aprender, um amor que nós devemos
conhecer e nos aprofundar nesse amor. É um amor que tem em vista o quê? Cristo e a sua glória. É desse amor que Paulo está falando. Ele não está falando de um amor piegas, um amor dó, um amor que passa por cima do erro, do pecado. Paulo está falando o quê? Que o vosso amor aumente mais e mais. Que amor é esse? Paulo não está falando de um amor que os filipenses não tinham. Ele não está falando de algo que estivesse faltando aos filipenses. Ele está falando de algo que os irmãos de Filipos já possuíam. De algo que além deles possuírem, eles estavam o quê? Evidenciando para com Paulo. É desse amor que Paulo fala o quê? Que o vosso amor aumente. Porque se é algo que deve aumentar, é algo que já existe. Não é isso? É certo que Paulo está falando do quê? Daquele amor que os filipenses já tinham evidenciado para com ele. Como? Primeiro, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Versículo 5. E segundo, pois todos vós sois o quê? Participantes da minha graça, no versículo 7. Tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Eles já estavam demonstrando esse amor para com Paulo. É desse amor que Paulo está falando. O amor que levou os filipenses ao quê? A entregarem todos os seus recursos a Paulo, cooperando com ele. O amor que levou os filipenses a fazerem o quê? Entregarem-se de si mesmos a Paulo. O amor que levou os filipenses a perseverarem no quê? Naquela profunda koinonia, ou seja, em intensa comunhão com Paulo no Evangelho. Como? Ligando-se a Paulo, associando-se a Paulo, comprometendo-se com Paulo, envolvendo-se com ele, unindo-se a ele, participando com ele, colaborando com ele, cooperando com Paulo, contribuindo com Paulo, ofertando-se a Paulo pelo Evangelho, por amor a Cristo Jesus. É disso que Paulo está falando. O amor que levou os filipenses aqui a participarem da graça de Paulo, tanto na vida, testemunhando a vida de Paulo, quando Paulo foi a Filipos levar o Evangelho, quanto na proclamação, testemunhando o modo como Paulo proclamou o Evangelho a eles, e o modo como Paulo defendeu o Evangelho, e o modo como, por defender o Evangelho, ele foi levado a algemas e a prisões. E aquele povo participa com ele da sua graça, oferecendo-se por Paulo e pelos irmãos, pelo corpo de Cristo, pela causa do Evangelho. É desse amor que Paulo está falando. Não é nenhum outro tipo de amor. É um amor que os filipenses já possuíam. Paulo então, irmãos, não está pedindo algo novo para os filipenses. Algo que eles não conhecessem, algo que eles pudessem, ou algo que eles pudesse inovar a vida cristã. Não, não. Se tem uma coisa, irmãos, que é prejudicial a nós, é buscarmos o quê? Novidades, coisas novas. O Evangelho é a velha história de Cristo. Ele é a velha história, ele não muda, ele não precisa de atualização. A Bíblia não precisa de atualização, ela não precisa ser atualizada segundo as nossas necessidades contemporâneas. Não, o Evangelho é a velha história. Tire da sua cabeça aquele conceito de ficar buscando coisas novas. Não, nós devemos crescer naquilo que nós já possuímos. Não é novidade, não, é amadurecimento. Então que nós entendamos isso. Paulo está pedindo o quê? Aumento de algo que eles já possuíam. Matthew Henry diz o seguinte: aqueles que já são dotados de muita graça têm a necessidade de ter cada vez mais. Por quê? Porque sempre nos faltará alguma coisa.
e seremos sempre imperfeitos em nossas melhores realizações. Ou seja, aqueles que já são dotados de muita graça. Nós já recebemos tudo o que precisávamos, Cristo Jesus. Agora nós devemos o quê? Amadurecer, crescer em Cristo Jesus. É por isso que Paulo pede ao Senhor que o vosso amor aumente mais e mais. Paulo não pede um sentimentalismo inútil, ele não pede um emocionalismo vazio, ele não pede aquela emoção, para que os filipenses tivessem aquela emoção. Não, a gente não precisa de artifícios externos que nos levem ao que? A um emocionalismo. Não, também não estamos negando o que? A emoção em prol da razão, também não, de modo algum. Por quê? Porque o conhecimento de Cristo, real e verdadeiro, ele mexe com as nossas emoções. Mas Paulo pede o quê? Um amor que cresça. Um amor que cresce, um amor que se desenvolve, um amor crescente, mas como? Em comunhão. Um amor disposto a coparticipar, a participar juntamente com os irmãos dos sofrimentos de Cristo, concedido à igreja de Deus como uma graça, porque vos foi dada não somente a graça de crer nele, mas também de padecer com ele. Um amor que cresce fundamentado em algo que? Em pleno conhecimento e toda percepção. Então é um amor que cresce mais e mais, mas ele está fundamentado, ele está enraizado, ele está solidificado sobre o quê? Sobre um conhecimento, um pleno conhecimento e toda percepção. Percebem que não é um amor abstrato, não é um amor subjetivo, não é um amor sensitivo, é um amor prático, é um amor que cresce. Cresce como? Entregando-se. É um amor baseado no pleno conhecimento. Pleno conhecimento de quem? Calvino diz o seguinte, que o seu amor aumente segundo a medida do seu conhecimento. Olha como está envolvido. Amor não é sentimentalismo. Amor, ele cresce a partir do quê? Do conhecimento. O verdadeiro amadurecimento cristão em amor, ele se dá por meio do quê? Por meio do progresso no conhecimento. Quanto mais conhecemos, mais amamos. Mas de que conhecimento agora Paulo está falando? Porque quando a gente fala de conhecimento, a gente começa a pensar também um monte de coisa começa a passar pela nossa cabeça. Um monte de coisa. Então tenho que ler mais, tenho que estudar mais, tenho que me formar. Não. Tudo isso faz parte. Mas aqui está sendo falado do quê? De um relacionamento. Um relacionamento. Essa palavra conhecimento aqui, ela está ligada ao conhecimento de um relacionamento de casais. E essa palavra é usada inclusive em outros trechos para mostrar a intimidade que um casal tem no seu relacionamento. Um paralelo maravilhoso com esse trecho de Filipenses, irmãos, é Colossenses capítulo 1. Vamos para Colossenses, virem algumas páginas, em Colossenses capítulo 1, versículo 9 também. Olha o que é dito em Colossenses capítulo 1, versículo 9. E aí vocês façam um paralelo. Olha só. Por esta razão, também nós, desde o primeiro dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Olha o que Paulo está falando para os colossenses. Eu não paro de orar por vocês. E pedir o quê? Que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Então Paulo está pedindo o quê? Que os colossenses transbordem de pleno conhecimento da sua vontade. Vontade de quem? De Deus. Em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno
para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aqui em Colossenses, Paulo utiliza 2 vezes a palavra conhecimento, e não só conhecimento, mas pleno conhecimento. Primeiro ele fala que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade. Depois ele diz, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, de que conhecimento Paulo está falando lá aos Filipenses? O mesmo pleno conhecimento, o pleno conhecimento da vontade de Deus, o pleno conhecimento da pessoa de Deus. É desse conhecimento, um conhecimento fruto do quê? De um relacionamento com Deus. Faz parte, sim, lermos, estudarmos, meditarmos, memorizarmos, mas não é tudo. Se você para nisso, você não tem um relacionamento com Deus. Agora, se o teu conhecimento está te levando a um conhecimento real, profundo, verdadeiro, de relacionamento com o Senhor nosso Deus, é desse conhecimento que Paulo está falando. Então, como que o nosso amor pode crescer mais e mais? Como que o amor dos filipenses podia crescer mais e mais? Por meio do quê? Do pleno conhecimento e de toda a percepção. De quem? De Deus, da sua vontade. O objetivo de Paulo, irmãos, da oração de Paulo pelos colossenses é o mesmo da oração de Paulo aos filipenses. Que eles conheçam a Deus, o próprio Deus. Que eles conheçam o quê? A vontade do próprio Deus. Os filipenses já estavam evidenciando para com Paulo aquele amor que derivava do quê? Desse relacionamento com Deus. Contudo, eles estavam o quê? Se relacionando com o Senhor Deus. E a evidência de que esse relacionamento era real e verdadeiro com o próprio Deus, era o quê? O modo como eles estavam se entregando por Paulo, pelos irmãos, pela igreja de Cristo. E aí, irmãos, é disso que Paulo está falando, que o vosso amor, o quê? Aumente mais e mais. É esse amor que deve crescer. E aí eu dou um exemplo para vocês. Assim como no relacionamento matrimonial, marido e mulher, o amor ele vai crescendo ao longo do tempo, conforme os cônjuges, marido e mulher, vão se conhecendo, o amor vai o quê? Crescendo. Assim também o que acontece? O amor que temos para com o Senhor nosso Deus vai crescendo à medida que o conhecemos. E esse amor, irmãos, é evidenciado pelo quê? Pela comunhão, pela coinonia com o corpo de Cristo, pela coparticipação nossa nos sofrimentos de Cristo. Quanto mais o marido conhece a esposa, mais disposto ele está a entregar sua vida pela esposa. Quanto mais a esposa conhece o marido, mais disposta ela está a amá-lo, respeitá-lo, sujeitar-se a ele. Essa é a relação que mostra aqui nossa relação com Deus. Como? Quanto mais o conhecemos, mais crescemos em amor. Estão percebendo que não é um sentimentalismo, não é um emocionalismo, não é algo subjetivo, é algo real. O cristão cresce em amor pelos irmãos e pelo corpo de Cristo, conforme ele conhece o quê? Mais intimamente o Senhor, seu Deus. E o contrário também é real. Se você não está crescendo em amor pelo corpo de Cristo, pela igreja, pelos irmãos, você não está conhecendo o Senhor, seu Deus. Em 1 João, irmãos, capítulo 4, verso 7, olha o que João diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha a relação que João faz entre amor e conhecimento de Deus. Não tem como amarmos os irmãos se não conhecermos a Deus. Por quê? Porque o amor procede dele.
E que amor é esse? É o amor sacrificial, é o amor de Cristo Jesus, evidenciado por Cristo Jesus em nosso favor. E o versículo 8, ele diz, de 1 João 4, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é o quê? Amor. Olha a relação. Se você ama, você é nascido de Deus e conhece a Deus. Se você não ama, você não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então conhecer a Deus, irmãos, envolve o quê? Relacionar-se com Ele. Esse relacionamento vai ser evidenciado pelo amor aos irmãos, amor à igreja, à coletividade do corpo, sujeição ao corpo, sujeição a Cristo. Não adianta você falar assim, mas eu amo os irmãos, estou fazendo tudo pelos irmãos, no seu individualismo. O que adianta? Você não reconhece o corpo de Cristo, você não reconhece a igreja. E passar a conhecer mais intimamente a vontade de Deus, a sua palavra, o seu Filho, a sua boa nova de salvação, o Evangelho. Isso que é relacionar-se com Deus. Nós nos relacionamos com Deus conhecendo o que? Mais profundamente quem Cristo Jesus é. Mais profundamente o que é o santo Evangelho de Cristo Jesus nosso Senhor. O amor só pode ser crescente se estiver fundamentado nesse relacionamento nosso com Deus. Um amor baseado no quê? Nas verdades das Sagradas Escrituras. E no quanto elas regulam a nós, ou quanto nós somos regulados por elas. Irmãos, um amor profundamente enraizado no conhecimento pleno e sublime do nosso Deus, de Cristo Jesus, do Evangelho. Esse é o verdadeiro amor bíblico. Esses outros amores que nós conhecemos são amores pecaminosos. Amores pecaminosos. Aquele conceito de que toda boa obra é você ser útil e ajudar as pessoas. É ou não é? Não se deixe iludir. Muitas pessoas têm sido iludidas por ideologias a rodo no nosso mundo de hoje. Por quê? Porque elas estão disfarçadas de um amor que não é o amor bíblico. Esse é o grande problema. Não conhecermos o amor de Deus que excede todo o nosso entendimento. Um amor enraizado em Cristo Jesus é o amor verdadeiro. Esse amor é que deve crescer. É esse amor. E conhecendo mais a Deus, irmãos, nós começamos a conhecer mais de quem? Mais o seu amor, mais a expressão desse amor em Cristo Jesus nosso Senhor. Como que Deus revelou o seu amor a nós. Esse é o ponto. Como que Ele revela o seu amor a nós? Abram comigo em 1 João capítulo 4, é a sequência daqueles versículos que nós lemos. Lemos o 7 e 8, agora vamos ver o 9. Primeira epístola de João, capítulo 4. Eu acho que vale a pena ler o 7 de novo, vamos ler. 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então aquele que ama, conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama, então, não conhece a Deus. Ele continua, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Ou seja, como que o amor de Deus se revelou, se manifestou a nós? Ele pegando o seu próprio Filho amado e entregando-nos, dando ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. E o 10, nisto consiste o amor, ou seja, ele resume,
Isto é amor. Nisto você vai encontrar o amor de Deus. É nisto que ele se resume. O quê? Não em que nós o tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Deus nos amou. E ele revela esse amor como? Enviando-nos o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele pagou na cruz os nossos pecados. Esse é o amor de Deus revelado a nós. Por isso que em João 3,16 nós lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Como que o amor de Deus é evidenciado para você? Por você, entregando-se a nós, entregando-se por nós. Em Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, ele já nos deu o que havia de mais precioso, Cristo Jesus o Senhor, para morrer em nosso lugar. Porventura ele recusará dar mais alguma coisa a você? O amor de Deus, irmãos, é evidenciado pelo fato de ele entregar-se por nós. Ele pegar a nossa dívida e pagá-la em nosso lugar. A dívida de pecado. Você passou a vida toda como um rebelde, a vida toda como um louco, e desprezando a Deus, desprezando a graça de Deus, o amor de Deus em Cristo Jesus. Mas ainda assim, ele entregou o seu Filho para morrer no seu lugar. Creia nessa verdade, creia nisso. Esse é o amor de Deus, esse é o verdadeiro amor. Outro amor qualquer é mentiroso, é falso, é hipócrita, é interesseiro. Esse é o amor de Deus em Cristo Jesus. Quando nós vamos para Romanos 5, versículo 6, nós lemos: porque Cristo, quando nós ainda éramos o quê? Fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Quando nós ainda estávamos escravos dos nossos pecados, quando nós ainda estávamos com o punho levantado contra Ele, rebeldes em rebelião, o que ele faz? Ele morreu a seu tempo pelos ímpios. E aí Paulo continua: dificilmente alguém morreria por um justo, não é? Uma pessoa santa, justa, foi condenada à morte inocentemente. Quem vai chegar e falar assim: não, essa pessoa não merece morrer, eu morro no lugar dela? Dificilmente alguém faria isso, jamais alguém faria isso. Por quê? Pode ser que por alguém bom, alguém ainda se anime a morrer. Valha a pena, né, eu morrer para manter aquela pessoa boa no mundo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato do quê? De ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morre por nós, sendo nós o quê? Criminosos. Sendo nós o quê? Rebeldes. Sendo nós iníquos. Ele morre a seu tempo por nós, sendo nós o quê? Pecadores. Logo, muito mais agora, irmãos, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Pecador, você está debaixo da ira de Deus. Se você ainda não se rendeu aos pés de Cristo Jesus o Senhor, e reconheceu a sua miséria, a sua vileza, a sua pecaminosidade, e não se quebrantou, não se humilhou na presença dele, pedindo perdão dos seus pecados, você está debaixo da ira de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo, para que o seu sangue, o sangue de Cristo Jesus, te purifique de todo pecado. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, se você que já foi a Cristo, já foi reconciliado, se Cristo Jesus, quando você era inimigo, morreu a seu favor, e te aproximou do Pai,
muito mais agora, estando já reconciliados, seremos por Ele salvos. Na sua vida, irmãos, pela sua vida. E não apenas isto, mas também o que? Nos gloriamos, nos alegramos, enchemos de exultação, de alegria, de glória, pelo nosso, em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos o quê? A reconciliação. Então, qual é o amor de Deus evidenciado por você, pecador? Entregar-se a si mesmo em seu favor. Esse amor já foi evidenciado. É desse amor que Paulo está falando. Se você ainda não creu, creia. Porque se você não crer que Jesus Cristo morreu na cruz, no seu lugar para pagar os seus pecados, é você que os pagará por toda a eternidade. Então quebrante-se, humilhe-se diante do Senhor e peça perdão pelos seus pecados. Agora, você que já creu, você tem crescido no conhecimento e na percepção de Deus, você tem se envolvido, se dedicado a conhecer mais o seu Senhor. O conhecimento de Deus, irmãos, nunca será completo. Paulo fala, em pleno conhecimento, não é isso? Ele fala que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Mas quando ele fala pleno conhecimento, ele não está falando de conhecimento total, amplo, exaustivo, porque não dá. Deus é eterno, Deus é grandioso demais. Irmãos, esse conhecimento nunca será completo, mas ele pode ser pleno na medida da nossa finitude. Ele pode ser pleno na medida da nossa limitação. Esse conhecimento é que nos levará a toda a percepção da realidade espiritual. Conhecer a Deus, conhecer a Cristo, conhecer o Evangelho, é isso que fará com que você chegue a toda a percepção da realidade espiritual. A capacidade de discernir o que é justo do injusto, a verdade da mentira, o bem do mal. Esse conhecimento nos fará diferenciar o que? A doutrina pura da corrupta, da corrompida. Esse conhecimento nos fará o que? Nos habilitará a fugir do falso ensino, da falsa adoração. Essa percepção, esse conhecimento de Deus nos auxiliará na sujeição do real ensino e da adoração a Deus. Irmãos, quanto mais você conhece a Cristo e o seu santo evangelho, mais você se conhece e mais você conhece o falso ensino, a falsa doutrina, a mentira, a injustiça, o mal. Muito mais dificilmente você será o quê? Enganado. Porque você está rendido ao conhecimento de Cristo Jesus, rendido ao conhecimento do seu santo evangelho. Por quê? Porque o evangelho mostra quem nós somos. Somos pecadores. Somos dignos de alguma coisa? Não. Merecemos algo? Não. Não merecemos nada. Então como que eu posso confiar em mim mesmo? Estão percebendo? As falsas doutrinas, a grande maioria delas, surge do quê? Do nosso pensamento individual, pessoal, que não está sujeito ao corpo de Cristo. Quando o seu pensamento está sujeito ao corpo de Cristo, você não cai em heresias. Então Paulo está falando que crescer nesse conhecimento é crescer no conhecimento de quem? De quem Deus é, de quem Cristo Jesus é, do que é realmente o Evangelho. Isso mostra o quê? Que você não é confiável. Você tem que estar em sujeição ao corpo de Cristo, em sujeição à igreja, em sujeição à igreja
do passado, aos homens que nos antecederam, que auxiliados pelo Espírito Santo, foram fiéis, de modo que o Evangelho chegasse para nós hoje, do modo como nós o temos. Esse verdadeiro conhecimento de Deus e do Evangelho, ele te livra do individualismo, ele te livra da justiça própria, ele te livra da visão de você se achar sábio aos seus próprios olhos. Você começa a se ver o quê? Como tolo, como alguém que não é confiável, alguém que deve estar sujeito aos irmãos, sujeito aos pastores, sujeito a Cristo, sujeito à igreja. Parece que nós já compreendemos de que amor Paulo está falando com os filipenses. É de um amor que eles já possuíam, e um amor que devia o quê? Crescer. Todavia, a outra pergunta nós não respondemos. Para que Paulo deseja que esse amor cresça na vida dos filipenses? Por quê? Versículo 10, para aprovardes as coisas excelentes. Olha que interessante. Uma vez conhecido o Senhor nosso Deus, Cristo Jesus, nós provaremos, experimentaremos as coisas excelentes, de modo que nós conseguiremos, com isso, aprovar a excelência da doutrina de Deus em Cristo Jesus, do Evangelho, mantendo-nos o quê? Puros de toda mancha, de toda corrupção, de toda mácula doutrinária e de tudo que possa nos desviar de uma vida piedosa em Cristo Jesus. Então, conhecendo a Deus, a Cristo Jesus, o seu santo Evangelho, você estará o quê? Apto a toda percepção. Você estará o quê? Terá discernimento para começar a julgar o que é certo e o que é errado, o que é real, o que é verdadeiro, o que é mentiroso, o que é falso. Você começará a ter essa percepção. E você vai começar o quê? A aprovar. Você vai ter condições de aprovar o que realmente é excelente, o que realmente é verdadeiro, o que realmente é sólido. E se desviar daquilo que pode tirar você de uma vida piedosa e santa em Cristo Jesus. E ele continua, e serdes sinceros. Então olha só, por que devemos crescer em amor? Um amor sustentado pelo conhecimento e pela percepção de Deus, para aprovar as coisas excelentes e serdes sinceros. Irmãos, a sinceridade é própria de quem conhece e de quem é conhecido. Uma pessoa se esconde da outra quando ela não conhece ou não sabe quem é a outra pessoa. A sinceridade ela é própria de quem se esconde. Desculpa, a insinceridade ela é própria de quem se esconde. A hipocrisia ela é própria de quem se esconde. Se esconde para que a verdade a seu respeito não seja evidenciada, não fique às claras, não fique à luz. O que Adão fez quando ele caiu em pecado? Ele se escondeu. E por que ele se escondeu? Para não ser conhecido. Para não ser conhecido. Quando Paulo está falando aqui, e serdes sinceros, a sinceridade aqui, diante de alguém que sabe, conhece a Deus e sabe que Deus o conhece, não tem por que você ser hipócrita, não tem por que você se esconder, você sabe que Ele te conhece, você é conhecido, e o fato de você ser conhecido, isso é algo que nos traz conforto e segurança. Por quê? Porque somos conhecidos agora. Se cremos em Cristo Jesus, somos reconhecidos, conhecidos e reconhecidos nele.
que nos esconder? Se nós sabemos quem nós somos, se Deus sabe quem nós somos, para que nos esconder? Se estamos patentes aos olhos daquele que conhece todas as coisas. Uma vez que nós conhecemos realmente a Deus e sabemos como Ele nos conhece, quando nós conhecemos realmente a Deus e mantemos esse relacionamento com Ele, nós o conhecendo, Ele nos conhecendo, para que ser hipócrita? Para que ser insincero? Para que se esconder? Quem se esconde é porque não conhece a Deus. Quem se esconde é porque não está crescendo em amor. Quem se esconde é porque não quer ser conhecido. Agora, se você é conhecido em Cristo Jesus, se você é reconhecido em Cristo Jesus, para que se esconder? Ele nos conhece, Ele pagou os nossos pecados, Ele conhece a nossa imperfeição, Ele sabe quanto somos fracos, é por isso que Ele intercede por nós todos os dias. Para que se esconder? E ainda no versículo 10, Paulo diz, para aprovardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Irmãos, com certeza, nós somos o quê? Pecadores. E como nos manter inculpáveis até o dia de Cristo? Conhecendo o Senhor, nosso Deus, relacionando-nos com Ele, sabendo que a obra redentora de Cristo Jesus nos livrou de todo pecado. Já hoje não existe o quê? Nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Nós somos em Cristo Jesus inculpáveis. Nós temos a certeza do quê? De que no dia de Cristo estaremos com Ele. Estão percebendo por que é importante crescermos no conhecimento relacional de Deus? Além de nós manifestarmos isso pelo amor crescente pelos irmãos e pela igreja de Cristo, nós manifestaremos isso como? Discernindo o que é certo do que é errado, aprovando o que é excelente, não se escondendo ou escondendo nossos pecados, e tendo a certeza de que na glória estaremos com Cristo, de que no dia de Cristo seremos por Ele recebidos, porque estaremos nele, estamos nele. Descanse, irmãos, descanse em Deus, ao saber que você está em Cristo Jesus. É por meio do seu Santo Espírito que Ele vai o quê? Nos conformando à imagem de Cristo. Nos conformando à imagem de Cristo. Irmãos, a nossa condição espiritual não é estática. Não existe um ponto na vida cristã que você fala assim, meu alvo é chegar lá, e quando eu chegar lá, descansei, estou tranquilo, está garantido o meu céu, está garantida a glória. Não, não existe aposentadoria na vida cristã. Vou viver aí 40, 50 anos aí ralando para alcançar uma santidade, depois chegar nessa santidade, aí eu descanso, fico em paz, só aguardando a glorificação. Não existe isso. A vida cristã é um crescente todos os dias. É por isso que Paulo honra e glorifica e exalta aquele amor evidenciado pelos filipenses a seu favor. Mas ele diz o quê? Que esse amor cresça mais e mais. Ele está falando assim, vocês já chegaram no ponto máximo do amor, agora curtam esse amor. Não, cresçam em amor. Vocês já chegaram no ponto máximo do conhecimento e relacionamento com Deus, agora aproveitem. Não existe isso. Não existe isso. Se nós nos mantemos inculpáveis para o dia de Cristo, é porque nós estamos nele, porque nós continuamos sendo pecadores, nós continuamos na batalha da fé, nós continuamos sendo por Deus conformados à imagem de Cristo.
na esperança de que em Cristo Jesus, no dia dele, ele olhará para nós e falar assim: inculpável. Por quê? Porque foi derramado o sangue de Cristo e te purificou de todo pecado. Mas não para por aí, Paulo continua e diz assim, no versículo 11: cheios do fruto de justiça. No domingo passado, na pregação da noite, o pastor William trouxe o quê? Falou sobre os frutos de arrependimento. E aqui nós temos o quê? Frutos de justiça. Alguém que verdadeiramente se arrepende, produz frutos de arrependimento. Alguém que verdadeiramente foi justificado, produz frutos de justiça. Paulo está falando de algo, irmãos, inerente. Se você conhece a Deus e se relaciona com Ele, você vai crescer em amor. E você vai evidenciar tudo isso como? Em frutos de justiça. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória de Deus, para a glória e louvor de Deus. Irmãos, esse é o objetivo de Paulo escrever a carta. Estão entendendo? Essa oração mostra o quê? Que os filipenses, eles já tinham amor, mas Paulo queria que eles crescessem em amor. Os filipenses já estavam o quê? Demonstrando fruto de justiça. Mas Paulo queria que isso aumentasse. Esse é o objetivo de Paulo escrever a carta. Querem um exemplo? Pegue aqui, mesmo em Filipenses, capítulo 4, virem um pouquinho as páginas, capítulo 4, versículo 7. Olha que interessante o que Paulo diz aos Filipenses. Ele vai falar aqui, ó: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Desculpa, é o 4:17. Me perdoem. Não que eu procure o donativo. Aqui nós já lemos esse trecho, nós já vimos, já que Paulo está agradecendo o quê? O fato dos filipenses e de todos os irmãos da Macedônia terem se entregado voluntariamente os seus recursos financeiros mesmo a Paulo para auxiliá-lo. E aqui ele está falando assim, ó: não que eu procure o donativo, não estou procurando de vocês dinheiro, oferta, contribuição financeira. Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Olha aqui, Paulo está falando sempre do quê? De algo crescente. Você ama, tem que crescer em amor. Você frutifica, tem que crescer em frutificação. Você crê, você tem que crescer em fé. É disso que Paulo está falando. Esse é o propósito do chamamento de cada cristão. Em Efésios 2:10 diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para o quê? Boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. É algo sempre o quê? Progressivo. É algo contínuo. Então, amados, o que Paulo está falando? Ele quer que os filipenses cresçam mais em amor, fundamentado no quê? No conhecimento, no relacional com Deus, de modo que eles possam se firmar na verdade, não se esconder, ter certeza da segurança em Cristo Jesus, para a salvação. Como? Crescendo em fruto de justiça, diariamente, continuamente. Então eu queria concluir dizendo o seguinte: não existe condição espiritual estática na vida do cristão. Não existe isso. Não há um patamar espiritual a ser alcançado como objetivo final. Vou chegar aqui e acabou, está resolvido. Não! Ainda que nós estejamos raiando virtudes espirituais, como amor, paciência, características do fruto do Espírito, todas elas devem sempre o quê? Crescer. Irmãos, nós somos como uma planta. A vida em nós é como a vida de uma planta. Se uma planta parar de crescer, ela morre.
aquele cristão que começou a jornada, chegou a um patamar e parou, morreu. Está fadado à morte. Cresça em Cristo Jesus. Cresça no conhecimento de Cristo Jesus. Cresça no Evangelho, no conhecimento das boas novas de salvação. O Evangelho não é só para aquele dia que você creu e acabou. O Evangelho é para hoje, todos os dias. Ainda que os filipenses possuíssem um grande amor pelos irmãos e pela igreja de Cristo, evidenciados por meio do que? Daquela comunhão que eles mostraram com Paulo, evidenciados pela participação dos sofrimentos de Paulo, em nome do Evangelho, em nome de Cristo, eles precisavam o quê? Crescer. É nisso que está fundamentada a epístola de Paulo aos Filipenses, que o amor dos filipenses cresça, que o amor dos filipenses cresça, no pleno conhecimento de Deus, cresça no conhecimento de Deus. Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Vocês erram, nós erramos, nós pecamos quando não conhecemos a Deus. Esse é o objetivo de Paulo na carta aos Filipenses. Peguem o capítulo 2 de Paulo aos Filipenses e vejamos o que ele está dizendo a uma igreja onde na introdução ele diz: vocês me alegram, eu me encho de regozijo quando lembro de vocês. A cooperação de vocês com o Evangelho é fenomenal, não tem ninguém que faça isso, que tenha mostrado isso para comigo. Paulo está falando. A participação de vocês no sofrimento de Cristo é impressionante. Ninguém tem participado dos meus sofrimentos em prol do Evangelho assim como vocês têm participado comigo. Ninguém. Paulo começa a carta mostrando tudo isso. Mas no capítulo 2, que nós vamos ler, nós vamos estudar mais para frente, ele diz: se existe alguma exortação em Cristo, se existe alguma consolação, encorajamento de amor, se existe alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, ou seja, Paulo está falando assim: se há afetos e misericórdias entre vocês, tenhais o mesmo amor, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Por que Paulo está falando para eles pensarem a mesma coisa? Porque eles não pensavam a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Por que Paulo fala para eles terem o mesmo amor? Porque eles não estavam tendo o mesmo amor. Sejais unidos de alma. Por que Paulo fala isso? Porque eles não estavam sendo unidos de alma. Nós vamos ver no estudo da carta que entre os irmãos havia o quê? Divisão, facção, irmão que não conversava com o irmão. E ele fala: tendo o mesmo sentimento, o mesmo propósito, o mesmo alvo. Por que Paulo fala: nada façais por partidarismo ou vanglória? Porque eles faziam as coisas por partidarismo ou vanglória. Por que Paulo fala: mas por humildade? Porque eles não estavam andando em humildade. Por que Paulo fala considerando cada um os outros superiores a si mesmo? Porque eles não estavam considerando cada um os outros superiores a si mesmos. E por que Paulo diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros? Porque eles faziam justamente o oposto. E por que Paulo conclui dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecendo figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por que Paulo fala isso para eles? Porque eles não estavam crescendo no conhecimento de Deus, conhecendo a Cristo e conhecendo o verdadeiro amor de Cristo Jesus no relacionamento de uns para com os outros. Eles demonstravam isso numa certa medida, mas dava a entender que eles tinham parado.
E Paulo começa a carta, introduz a carta dizendo: eu estou muito feliz com vocês, por ver o que Deus tem feito na vida de vocês. A obra que ele começou, mas essa obra não parou. Ela continua. Ela continua. Irmãos, não existe novidade no Evangelho. Não existe novidade no Evangelho. Não fique buscando novidade. O que existe é o Evangelho, e você já conhece. Agora cresça no conhecimento desse Evangelho. Não se deixe iludir, sendo levado por ondas, por modas, por novas ideias, por inovações. Não, o Evangelho é o mesmo. Cresça, aprofunde-se no conhecimento desse Evangelho. É disso que Paulo está falando. Cresça nesse conhecimento, aprofunde-se nesse conhecimento. Para quê? Para que você possa discernir, para que você não seja levado por ventos de doutrinas, para que você amadureça. Seja sincero, não fique se escondendo dos irmãos da igreja de Cristo. E saiba, tenha certeza que você está sendo guiado por Deus. A glória até o dia de Cristo. Frutificando. Frutificando. Então, irmãos, entendam, não existe espiritualidade estática na vida cristã. Não existe conhecimento estático. Sempre estaremos crescendo. Sempre em conhecimento, em amor, em fé, em piedade. Sempre. Se você parou, se você está estático, cuidado. Ninguém para. A vida não para. A vida ou ela vai, ou ela cresce, ou ela morre. A vida não para. Não existe vida estática. Uma planta, quando ela para de crescer, ela começa a morrer. Conosco acontece a mesmíssima coisa. Quando paramos de crescer, é porque estamos o quê? Retrocedendo. E nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Amém? A nossa referência é o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Nós jamais atingiremos o padrão dele nessa vida. A vida toda nós passaremos como? Crescendo a imagem dele. E a eternidade toda passaremos o quê? Crescendo a imagem dele. Não existe um modelo onde nós chegaremos, alcançaremos e falaremos assim: cheguei aqui, parei, acabou, estou satisfeito. Não! Se você se satisfaz com a sua vidinha, você parou de crescer. Se você está sendo enganado pelo seu coração, sem discernimento, se você está sendo levado sem percepção, se você não está conseguindo aprovar as coisas excelentes, você parou no conhecimento relacional de Deus e de Cristo Jesus. Por mais que você tente, do lado de fora, querer mostrar uma piedade, um amor crescente muitas vezes, um amor que muitas vezes não pode ser diferenciado do amor de um religioso qualquer, ou de um espírita qualquer. Não é desse amor que a Bíblia está falando. É de um amor fundamentado no conhecimento vívido de Deus, de Cristo e do Evangelho, dia após dia. Então eu quero concluir dizendo que não pare. Se você fechou a sua caixinha e falou assim: isso daqui é o que eu quero, o resto, não pare. A vida cristã, ela é contínua. É um contínuo cavar mais e mais no conhecimento de Cristo. Um contínuo cavar mais e mais no conhecimento do Evangelho. Se você ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, creia, porque sem Ele você está perdido num amor que é ilusório, num amor que é irreal. Agora, se você já creu no Senhor Jesus Cristo,
Cresça no conhecimento de Cristo, cresça no conhecimento do Evangelho, cresça no conhecimento de Deus, no conhecimento relacional. Sujeite-se a Ele, sujeite-se aos irmãos, sujeite-se à igreja, sujeite-se à história da igreja. Não seja individualista, não seja sábio aos seus próprios olhos, não seja orgulhoso, achando que o seu conhecimento espiritual é que te vai levar a uma condição mais elevada. Não, nós andamos juntos com a igreja, andamos juntos com o corpo de Cristo. Nós interferimos diretamente uns com os outros. A praga do mundo nos colocou uma ideia nojenta em nossa cabeça, de que nós somos o quê? Indivíduos sustentáveis, autossustentáveis, indivíduos suficientes para si mesmos. Não, somos parte de um corpo, e dentro do corpo nós somos úteis, fora do corpo estamos mortos. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Ó Senhor, quanta riqueza, ó Pai, Tu revelaste a nós essa manhã, meu Deus. Senhor amado, aumenta, Senhor, o nosso conhecimento relacional, ó Pai, com a Tua pessoa, ó Deus. Aumenta-nos, Senhor, o desejo de conhecer mais e mais de Ti, do Teu santo Evangelho, da pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Leve-nos, ó Pai, a um crescimento, a um amadurecimento espiritual, e um crescimento do amor, ó Pai, um amor que se entrega, ó Deus, assim como Cristo Jesus entregou-se por nós, um amor que se entrega, ó Pai, pelos irmãos, um amor que se entrega pela igreja, um amor, ó Pai, que coopera com o Teu santo Evangelho, um amor que participa dos sofrimentos de Cristo, um amor, ó Deus, submisso à Tua vontade, um amor submisso à Tua pessoa, um amor sujeito, ó Deus, ao corpo de Cristo, sujeito, ó Pai, aos irmãos. Faça-nos enxergar, ó Pai, essa relação que temos em Cristo Jesus, e quanto somos dependentes de Ti, ó Deus. Ó Senhor, louvado seja o Teu santo nome por Tuas bênçãos, Pai, pelas bênçãos que temos em Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, que são muitos, ó Pai, pecados, ó Deus, que nos levam a uma autossuficiência, a uma arrogância, ó Pai, a um orgulho, ó Deus, a nos acharmos sábios em nós mesmos, ó Senhor, que nos leva, ó Pai, ao individualismo. Senhor, tenha misericórdia de nós, ó Pai, guia-nos, ó Deus, no conhecimento de Deus, no Teu conhecimento, no conhecimento do corpo de Cristo. Leva-nos sujeitos, ó Pai, a crescermos em amor uns pelos outros. É para a glória do Teu nome que eu Te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém.